Como é bom sermos agradáveis ao nosso Deus. Esse é o estudo de número 1172 aqui do canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Sabemos que para servir ao nosso Deus não é de qualquer jeito. E a Bíblia nos ensina que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas aqueles que o temem, que o amam, que o obedecem, são pessoas agradáveis a Ele. Vamos ao nosso tema: agradáveis a Deus. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, que diz assim: por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. O apóstolo Paulo tinha um forte desejo, uma aspiração, ele tinha um anseio e era o objetivo dele, o objetivo, o foco, a determinação dele. Ele queria em tudo ser agradável ao nosso Deus. Agradável é afável, é amado, é doce, é gentil, mas também é interessante, é aprazível. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos aprender o que agrada ao nosso Deus. Efésios capítulo 5, verso 10 diz assim: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernir é distinguir, é identificar, é perceber, é reconhecer. É como se Paulo falasse aos irmãos de Éfeso: aprendam a reconhecer o que agrada ao nosso Deus. Aprenda a identificar aquilo que é agradável ao nosso Deus. E em Cristo nós somos feitos agradáveis a Deus. Efésios capítulo 1, verso 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O nosso Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus nós somos agradáveis ao nosso Deus, não por mérito próprio, mas pelo sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Através do sangue derramado dele, Ele nos resgatou, nos remiu e Ele nos deu acesso ao nosso Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Nosso Jesus se fez sacrifício por nós para nos curar, nos transformar, nos dar vida abundante. Nosso Jesus, Ele se fez sacrifício por nós para nos curar, para nos transformar, para nos dar vida abundante, nos trazer de volta para o nosso Deus, para sermos libertados das mãos do diabo. E a nossa vida, ou seja, a nossa maneira de viver, ela tem sido agradável a Deus? Como tem sido a tua vida? Deus pode falar que tem se agradado de ti? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 diz assim: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. A Bíblia Sagrada nos ensina como vivermos a fim de agradarmos ao nosso Deus, e devemos nos aperfeiçoar em agradar ao nosso Deus dia após dia. Muitas pessoas procuram agradar a Deus através de sacrifícios, de votos, de penitências, mas não é isso que nos torna agradáveis a Deus. Jeremias no capítulo 6, verso 20 diz assim:
Que me importa o incenso que vem de Sabá ou o cálamo aromático de uma terra longínqua? Olha o que Deus estava falando para o povo de Israel. Vossos holocaustos não são agradáveis, nem me satisfazem, tampouco são aceitáveis as vossas ofertas. O profeta Jeremias estava advertindo aos israelitas que Deus não estava se agradando do que eles ofereciam, pois seus corações estavam longe do nosso Deus e eles viviam de uma aparência religiosa, eles viviam com o coração distante de Deus, fazendo o que agrada cada um a si mesmo e não buscavam agradar a Deus. Davi, em sua oração de arrependimento, ele reconheceu o que agrada a Deus. Vamos conferir? Salmo 51, verso 16 e verso 17 diz: não te deleitas em sacrifício, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Deleitar é provocar alegria, é satisfação, é prazer, é delícia. Deleitar é agrado. O que verdadeiramente alegra, agrada ao Senhor é um coração sincero, arrependido e contrito, um coração quebrantado diante dele. Davi, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade com Deus. Davi sabia que o homem íntegro e justo é alguém agradável ao Senhor. Vamos conferir? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17 diz: Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas estas riquezas e agora vi com imensa satisfação que o teu povo que se encontra aqui igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Davi estava falando: olha que interessante, Deus meu, eu sei o quanto o Senhor se agrada de pessoa honesta, de pessoa coerente. Por exemplo, alguém diz que serve a Deus, que é crente, que ama a Deus, mas vive como ímpio, vive fazendo as coisas que sabe que Deus não se alegra, que Deus não se agrada e continua fazendo. Essa pessoa está sendo incoerente. E também, quando a gente fala de integridade, nós falamos de uma pessoa que age com justiça em todas as ações, em todas as situações, no falar, no agir, no fazer, enfim, tem objetivo de agradar ao nosso Deus. Nós podemos ser agradáveis ao nosso Deus através do nosso corpo. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo, não podemos nos esquecer disso. O Espírito Santo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, habita dentro de você. Então o teu corpo não pertence mais a você, o teu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. E é muito lindo saber que o Deus Altíssimo enviou o Espírito Santo dele para habitar em você. Por isso que é importante vivermos para agradarmos ao nosso Deus e sermos agradáveis a Ele em todos os momentos. Paulo nos ensina quem não consegue agradar a Deus. Vamos ver quem é que não consegue? Romanos capítulo 8, verso 8 diz assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus, ou seja, aquelas pessoas que vivem para se satisfazerem, que não se submetem ao Senhor Jesus, que vivem em função de seus desejos carnais, mesmo sabendo que estão desagradando a Deus e não abrem mão daqueles desejos. Esses não conseguem agradar a Deus porque eles não renunciam seus desejos e seus prazeres. O autor de Hebreus nos ensina
Quem não consegue agradar a Deus? Vamos ver Hebreus 11:6. Diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. A fé é essencial para agradarmos ao nosso Deus. Pessoas que vivem na incredulidade, pessoas que vivem na dúvida, pessoas que vivem na desconfiança, essas pessoas que vivem sem fé, elas não agradam ao nosso Deus. Paulo também ensina que quando nós vivemos do modo digno do Senhor, nós agradamos ao Senhor plenamente. Colossenses capítulo 1, verso 10 diz assim: é tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Olha aí, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quem quer agradar ao nosso Deus sabe que não viverá de qualquer maneira, mas sim frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. E o profeta Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Não devemos estar paralisados no conhecimento, mas devemos crescer e frutificar para a glória do nosso Deus. Quem tem vida de oração é uma pessoa agradável ao nosso Deus. Provérbios 15, verso 8, Salomão diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Através da oração, nos tornamos mais íntimos do nosso Deus. O nosso desejo em agradar-lhe dia após dia cresce, e renunciar a nós mesmos fica mais suportável. Sabe por quê? Porque somos fortalecidos no Senhor através da oração. Quem adora verdadeiramente ao Senhor, a Bíblia fala que é agradável a Ele. Salmo 147, verso 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. Cantar louvores, adorar ao Senhor é agradável ao nosso Deus. E quantas pessoas estão perdendo tempo cantando músicas que não glorificam, que não exaltam, que não engrandecem ao nosso Deus. O verdadeiro adorador é aquele que louva, que engrandece, é aquele que vive para glorificar a Deus com tudo que ele tem, com seu corpo, com sua voz, com tudo o que ele faz. E ainda nós vemos que o louvor e a gratidão são ações que agradam ao nosso Deus. No Salmo 69, verso 30 e verso 31 diz: em cânticos, então louvarei o nome do Eterno, e em meus agradecimentos exaltarei a ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. O louvor e a gratidão nos torna mais agradáveis a Deus do que sacrifícios e ofertas. Vamos ver o exemplo de um homem agradável ao nosso Deus? Vamos ver? Daniel, capítulo 10, verso 11, verso 12, diz assim: e o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. É o anjo Gabriel falando com Daniel. Daniel, ele era um homem que, mesmo vivendo como cativo na Babilônia, ele mantinha comunhão, intimidade com nosso
nosso Deus, ele o temia, ele o buscava em todo o tempo e ele obedecia ao nosso Deus. A fala do anjo Gabriel demonstra o quanto Deus se agradava dele. O profeta Samuel é outro exemplo de uma pessoa que foi agradável ao nosso Deus. Por quê? Porque o profeta Samuel o temia, o obedecia, ele tinha vida de comunhão e intimidade com o nosso Senhor. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado muito, as visões tinham se tornado escassas. Mas o que aconteceu? Samuel serviu ao Senhor, Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de se cumprir. Samuel recebia fortalecimento do Senhor, recebia ânimo, recebia orientação do Senhor e em todo o tempo Samuel era fiel ao nosso Deus. Vamos ver outro exemplo? Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para retirar o povo de Israel, que estava vivendo como escravo no Egito, e Deus se agradava dele. Êxodo capítulo 33, verso 16 e verso 17, como se saberá que eu, era Moisés falando com Deus, e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Moisés vivia na presença de Deus. Moisés recebeu testemunho de que o Senhor se agradava dele. Moisés, ele era um homem que andou com Deus. Deus testemunhou de Jesus Cristo no batismo de Jesus, que Jesus o agradava. Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17 é uma passagem muito linda, porque aí nós vemos a Trindade, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Através do exemplo de Jesus, nós percebemos que ele vivia para fazer a vontade do nosso Deus e não a vontade dele. E o nosso Senhor Jesus, o nosso exemplo, foi obediente, foi fiel até a morte e morte de cruz. Eu vou começar a concluir. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que foram agradáveis ao nosso Deus e foram abençoados grandemente por ele. Assim como também encontramos o que precisamos fazer para sermos agradáveis ao Senhor, que nós possamos estar meditando na palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus e colocando em prática a palavra do nosso Deus para sermos agradáveis a Ele. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva no nosso canal e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.